Dificuldade para falar ao telefone, acordar com o barulho das turbinas, não conseguir ouvir a principal parte do filme. Quem mora perto de algum aeroporto conhece bem essa realidade. O barulho das aeronaves incomoda e se torna um obstáculo para fazer tarefas básicas do dia a dia. Na capital paulista, os moradores que vivem perto do aeroporto de Congonhas já tiveram até o quarto revirado durante a passagem de um avião. Para diminuir os transtornos, eles decidiram se unir e entrar com um processo na justiça. Estamos em Moema, bairro nobre da zona sul de São Paulo, que fica ao lado do Parque Ibirapuera. Aqui as ruas são tranquilas, arborizadas e têm nomes que homenageiam tribos indígenas e pássaros. Porém, perto do aeroporto de Congonhas é bem complicado, segundo Patrícia. Nos últimos anos, a roteirista decidiu fazer da própria casa o escritório também. Mas não tem sido fácil. A região de Moema está na rota das aeronaves. É um trabalho que é um pouco estressante, porque tem cronogramas apertados, tudo. Então o ruído acaba interferindo, você fica mais sensível, então você acaba ouvindo mais o ruído do que realmente talvez ele esteja acontecendo. Agora, por exemplo, você está conversando com alguém, olha como interfere, né? Você para de falar, senão a pessoa não te ouve, né? Congonhas foi inaugurado na década de 30. Na época, ficava numa área mais isolada. Mas com o crescimento da capital paulista, foi espremido pelas casas, prédios, hospitais e grandes empresas. Hoje, é o terceiro aeroporto mais movimentado do Brasil em número de passageiros e aviões. É praticamente um pouso ou uma decolagem a cada 2 minutos. Mas o ruído também atinge outros bairros vizinhos, como Jabaquara e Jardim Aeroporto. As reclamações dos moradores se estendem nas redes sociais. Um jornalista publicou fotos do quarto revirado depois que um avião teria passado mais perto do que o normal sobre o prédio onde mora. Este professor especialista em aerodinâmica da Universidade de São Paulo explica que até a forma como o piloto opera pode ter um impacto menor ou maior na geração do barulho. Se você tem uma rampa de decolagem com uma inclinação não muito alta e você faz uma curva, você, obviamente, causa uma propagação de ruído no entorno muito maior do que se você subisse uma rampa de 5%, por exemplo, até uma altitude de 1.000 ou 1.500 metros e a partir daí fizesse a curva. Nos países desenvolvidos, existe um compromisso entre apresentar soluções longo prazo, isso envolve os fabricantes de aeronave, e do curto e o médio prazo, você agir com as autoridades locais para definir os procedimentos de aproximação durante decolagem e pouso, de forma a você mitigar aí o ruído no entorno do aeroporto. Conviver com esse barulho no dia a dia realmente não é fácil. Por causa dos transtornos causados pelos ruídos dos aviões, milhares de pessoas que moram aqui no entorno do aeroporto de Congonhas decidiram buscar na justiça uma solução. Uma ação civil pública movida por 3 entidades, entre elas a Associação de Moradores do bairro Moema, já foi julgada pela primeira instância da Justiça Federal. Com a decisão, foram proibidos voos entre as 11 da noite e 6 da manhã e checagem de motores durante a madrugada. Antigamente era surreal, né? Porque ali não tinha horário definido e então era uma coisa totalmente desregrada. Aí tinha horário à noite, de madrugada, de voo. Hoje em dia já está mais regulamentado, então deu uma equacionada. Mas a Agência Nacional de Aviação Civil, a Infraero e as companhias aéreas entraram com recurso, alegando que a Associação de Moradores não tem legitimidade para propor as mudanças. Ao analisar o processo, este desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região entendeu de outra forma. Eu considerei corretas as alegações das entidades, né?
dizendo que elas preenchiam os requisitos necessários para poder propor essa ação civil pública e que realmente o Ministério Público não poderia continuar na ação como titular da ação e ficar somente na posição em que ele estava, ou seja, acompanhar o andamento da ação. A sentença determina ainda que a ação civil pública tenha continuidade. As empresas aéreas e a própria Infraero e a ANAC, segundo consta, entraram com recursos contra a minha decisão. Agora vou ser obrigado a apreciar esses recursos, ou seja, nós estamos diante de uma situação bem provisória ainda. No recurso, os desembargadores podem decidir ainda sobre a instalação de redutores de ruídos nas aeronaves, um dos pedidos da ação. Enquanto a solução definitiva não chega, a indústria aeronáutica tem trabalhado em parceria com universidades para desenvolver aviões mais silenciosos. No laboratório da USP, são feitas várias simulações para identificar e avaliar ruídos em pontos isolados, como, por exemplo, nas turbinas e no trem de pouso. Você não pode, pura e simplesmente, fechar um aeroporto como o aeroporto de Congonhas, porque aí você tem um impacto negativo enorme na economia, não apenas da cidade, do estado, mas do país, né? Então, você tem que, através de medidas conciliatórias, procurar mitigar o ruído, fazer com que se invista, por exemplo, em novas tecnologias que fazem com que você seja capaz de projetar aeronaves mais silenciosas, né? Diante do impasse, o jeito é procurar uma saída mais rápida para se livrar do barulho. Janela acústica, eu já fui em lugares que tem, é maravilhoso, funciona, realmente você tem um isolamento, só que aí você gera um outro problema. No verão, você vai ficar toda com janelas fechadas, a gente vive num país que é muito quente, aí você tem que colocar o ar-condicionado tem um custo de eletricidade, de consumo, fora isso tem um impacto ambiental também. E a maneira para se adaptar a esse problema é mudar, é se afastar das rotas do avião. Então, eu fui morando num apartamento que era na rota e a única ferramenta que eu encontrei foi mudar para um pouquinho mais longe para sofrer um pouco menos. Mais um avião, tá vendo, gente? Não é fácil morar aqui.